Oi. Olá. Hoje vamos continuar a nossa jornada da deusa. Hoje vamos falar sobre a deusa mãe, que é um arquétipo que a gente conhece bastante, na verdade, né? Então vamos lá. Nós falamos na semana retrasada sobre a deusa de mil nomes, que nada mais é do que a grande mãe, né? A grande deusa aí da humanidade, né? A deusa que dos povos antigos, né? Todos, que aí depois ela foi se dividindo em vários aspectos, mas antes ela era uma grande deusa. E aí eu contei um pouco dessa história. Eu li uma oração de Mirella Fowler sobre a deusa de mil nomes, ou dos 10.000 nomes, né? Essa live tá gravada, assistam, tá bom? Assistam que ela tá aí disponível para vocês. Aí na semana passada nós falamos sobre a deusa guerreira, né? Quais são esses aspectos da deusa guerreira? Lembrando sempre que quando a gente estuda as deusas, quando a gente se alimenta desses arquétipos, desses mitos, dessas figuras, a gente está alimentando a nossa psique, né, de aspectos que nos foram negados da nossa feminilidade, aspectos que nos foram negados do nosso sagrado, né? A gente está trazendo isso para nossa consciência, para o nosso repertório, né? Para a gente poder se entender como deusa, né? Poder se entender como sagrada também, do jeito que a gente é, né? Sem precisar melhorar para ser sagrada, sem precisar modificar, né? Isso foi um grande pulo do gato para mim quando eu comecei no sagrado feminino, né? Quando eu comecei a conhecer o sagrado feminino, eu me entender como sagrada, eu me entender como deusa. Isso fez uma grande diferença para mim na minha vida, na minha autoestima, no meu jeito de agir, nas minhas metas, enfim, em tudo, né? Tudo mudou realmente. Bom, e aí, então, semana passada falamos sobre a deusa guerreira, esses aspectos da deusa guerreira, né? E aí eu dei um exemplo de umas deusas guerreiras, né? Que são as valquírias. E hoje a gente vai falar sobre a deusa mãe. Estamos aí entrando na lua cheia, né? Que tem tudo a ver com a deusa mãe também. Então aproveitem essas energias, a live vai ficar gravada também. Lembrando que nesse mês tá numa promoção de lançamento o meu curso Como uma Deusa, que na verdade é uma jornada para você se entender, se sentir uma deusa. Ele tem várias explicações do próprio mito da deusa, o que esse mito dessa deusa vai trazer pra gente hoje, nós mulheres hoje contemporâneas que trabalhamos, que temos horário, prazo, meta, casa, pandemia e tudo nessa loucura. Essa jornada é essa mulher, é para nós mulheres aqui, nos entendemos como sagradas. Então tem sempre um áudio do mito, um áudio de uma correlação do mito com a nossa vida, o que ele nos ensina, e tem também uma meditação, um exercício para você fazer sobre cada deusa, tá? São várias deusas, eu vou postar nos stories quais são as deusas. Então, esse curso ele está de R$ 50 por 35 até dia 31 de março. Então você entra pelo link da bio, lá você consegue acessar esse link promocional já, e depois que você fizer sua matrícula no curso, você vai ficar com acesso aí por um ano, vai poder fazer e refazer as meditações e os exercícios quando quiser, tá bom? Mas aproveita esse valor de lançamento, tá? Bom, então sobre a deusa mãe, né? A deusa mãe, né, a primeira coisa que ela vai nos trazer mesmo assim de aspecto é a fertilidade e a abundância, né? Essa deusa mãe a mãe terra, né? Ela
ela é abundante, ela traz, né, tudo nela, né? Ela cria tudo, né? A deusa, esse arquétipo da deusa mãe, ele surgiu, ele é o mais antigo, né, na verdade. Essa deusa de que tudo tá nela e tudo nasce dela, né? Essa deusa que é a própria terra também, né? E tudo morre e volta para ela. E ela é, então, a primeira expressão, o arquétipo mãe, a deusa mãe, é a primeira expressão do divino, de um divino humanizado, né? Que a humanidade conhece, que a humanidade expressou, né? E ela é tanto a mãe bondosa, que é a mãe que dá colo, que cria, né? Essa mãe que é o útero, que é a mãe da criação, quanto é a mãe terrível, né? Que toma de volta, que é o túmulo, né? Que é a mãe que é a mãe da morte também. Ela é vida e morte, né? Ela tem o poder de vida e morte, tá? Mas ela também é transformadora, porque a partir do momento que ela toma na morte, ela transforma esse corpo em uma nova vida, né? E a partir do momento que ela recebe as sementes, ela também transforma em vida. Então, ela é uma mãe de poder de vida e morte e é uma mãe transformadora, tá? Ela recebe as sementes das novas vidas e recebe os corpos das vidas que se foram e devolve tudo isso transformado para a vida. Quando a gente então vê esse arquétipo da mãe da natureza, né, que é a própria terra, né, essa mãe que é a própria terra, essa grande deusa bondosa que tudo, né, provê pra gente na terra, ela tá, então, os primeiros mitos, ela tá ou dentro da terra ou ela é a própria terra. Assim como Pachamama, como Gaia, né, elas têm, tá até ali a minha Gaia ali no meu altar, né, ela tem o formato da terra, né, a barriga dela é a terra, tá? Mas com o tempo, essa deusa, né, essa deusa na humanidade aí vai mudando os seus aspectos e ela vai vindo para a superfície da Terra e ela além de parir as criaturas, né, todos nós, tudo que vive, ela também vai começar a parir os deuses, tá? Ela vai ser mãe de outros deuses. E aí, olha só, a deusa então tá na Terra, a deusa é a própria Terra. Mas com o tempo os mitos foram mudando. Ai, barulho de moto. Os mitos foram mudando e o sagrado divino saiu da terra e foi para o céu, né? Então a morada dos deuses foi para o céu. O céu é o quê, né? O divino tá longe, a gente não alcança, a gente não voa, né? Então, esses mitos que vão tirando as divindades da terra e vão jogando elas para o céu, vão deixando a sacralidade, o acesso à divindade, à espiritualidade muito longe de nós, né? Parece que a gente tem que fazer um esforço muito grande, ou parece que a gente nunca vai alcançar esse lugar, né? Tão longe dos deuses. Eu nunca vou chegar aos pés de um deus, né? Eu nunca vou ser divina, eu nunca vou ser sagrada, entende? Como a gente entender essa terra como deusa e nos entendemos parte da divindade é muito diferente do que esses deuses, deuses, deusa no céu que está muito longe. O lugar que a gente põe os deuses muda tudo, compreende? Vocês estão compreendendo, gente? Vamos lá. E quando a deusa é a mãe terra, ela cria tudo. Então ela também nos criou e a gente é parte dessa deusa. Tudo, ela não é só a terra, o planeta, ela é tudo que está em cima do planeta, tudo que está interagindo com o planeta. Então, nós, seres humanos, os animais, todos os seres viventes têm não só seres viventes, como né, os rios, os mares, enfim, tem as montanhas, tem uma parte da divindade morando na gente, tem uma parte da deusa morando em nós. Então nós somos parte da divindade. Percebe como é muito diferente?
É uma deusa imanente, né? Então nós somos parte da divindade, tá? Ok. Basicamente, a deusa mãe é isso, tá? Então, quando a gente compreende essa deusa mãe, a gente consegue compreender-se muito mais fazendo parte desse todo, desse lugar amoroso, tá? É, a deusa mãe, né? As deusas mães, a gente pode invocar, né, a força delas, invocar o arquétipo delas para proteção, colo, abundância, amor, cuidado, né? Sempre que a gente está precisando desse colinho, dessa proteção, sempre que a gente está precisando concretizar alguma coisa, né? Quem cria, quem concretiza é a deusa mãe, né? A deusa mãe que vai parir, né? Parir meus projetos, parir os meus sonhos, parir os meus desejos. É a deusa mãe que vai fazer essa transformação, né? Que vai pegar uma semente e vai transformar em algo maior, mais bonito e vivo, né? Um ser vivente. Então, esses desejos que a gente tem, esses sonhos que a gente precisa concretizar, a gente sempre coloca a intenção para uma deusa mãe, tá? E o simbolismo também da lua cheia, porque a lua cheia também é plena, né? Então, a lua cheia que simboliza a mãe. O verão, que também a Terra se encontra, né, um hemisfério da Terra se encontra exuberante e pleno, né? E as cores, se você quiser, de repente, organizar o seu altar, organizar suas roupas com cores, quando você for fazer algum ritual pessoal de concretização, algum ritual pessoal para uma deusa mãe, são rosa, principalmente, rosa, azul e verde. Aí vocês vão entender porque o rosa é por causa dessa coisa do amor, da amorosidade, né? O verde também é por causa do amor, porque o chakra aqui do coração a cor é verde, né? E o verde também é da natureza, né? Da natureza exuberante verde. E o azul, além de representar aí as águas, né? Ele também é uma representação de algumas divindades mãe, né? Então, Iemanjá, toda a cor de Maria é azul, né? Antigamente as sacerdotisas usavam essa cor azul. Essa cor azul, na verdade, ela era muito mais ligada ao feminino do que ao masculino, né? Hoje em dia que está invertido. Então o azul também é uma cor que você pode usar para representar o arquétipo mãe, a deusa mãe, se para você fizer mais sentido assim, tá? E aí agora eu vou falar de duas deusas mães, vou contar um pouco delas e vou contar alguns aspectos que elas trazem que a gente pode se conectar, tá? Uma delas é Iemanjá, né? É uma deusa muito conhecida no Brasil, né? Uma orixá. Ela tá no meu altar também, ali. Azul, né? A roupinha dela. Ela é muito conhecida no Brasil, né? Muito cultuada. Eu vou mostrar os livros que eu me orientei para fazer a live hoje. São esses dois. O Legado das Deusas e O Legado das Deusas 2. Ambos são da Cristina Balieiro, tá? Bom, Iemanjá, né, que tem esse arquétipo muito da mãe protetora, da mãe que cuida, né, dos seus devotos, né, que protege os marinheiros, os pescadores, né? O que a Cristina vai falar pra gente nesse livro aqui é que a Iemanjá, ela traz esse arquétipo, essa força da maternagem, mas ela traz muito numa ideia de dar uma autonomia para os seus filhos, sabe? Para os filhos irem, assim, né? Para os seus filhos uma hora estarem sozinhos, né? Crescerem, terem uma autonomia, terem maturidade, né? Então aquela coisa de dar a proteção, de dar o cuidado, mas no sentido de que eles vão crescer e vão cuidar da própria vida e vão se cuidar e vão poder caminhar sozinhos, né? Então ela ensina pra gente que a maternagem, ela também é assim, né? Que a maternagem, a gente vai passar por esse momento, né? De criar os filhos, né? Criar os projetos, criar, né? Pra vida, né? Pra vida usufruir disso, né? Pra eles usufruírem da vida,
para eles caminharem e não para a gente ficar tendo que o tempo todo cuidar deles, né? Que eles poderem ter essa autonomia de caminhar sozinhos. Olha só que interessante, né? Meu outra deusa, aí essa tá no outro livro, no vermelhinho, é Pachamama, né? Pachamama é uma deusa maravilhosa, é uma deusa andina, né? Então, da Cordilheira dos Andes, tá? E ela é bem essa deusa, assim como Gaia, né? Que ela é a própria terra, né? Para mim, como eu entendo que Gaia é o planeta, né? Tem mais a ver com o planeta e Pachamama tem mais a ver com a paisagem, entende? Com essa terra que a gente pisa, tá? Então, Pachamama é assim, ela é uma deusa andina, né? Pacha, para esses povos que cultuam Pachamama, Pacha são três mundos. É o mundo superior dos céus, o mundo da terra, o terreno, né, onde a gente pisa, e o mundo interior subterrâneo, tá? Isso é Pacha. Esses três mundos são Pacha, tá? Quando a gente junta esses três mundos, né, Pachamama, né? A mãe, a mama de Pacha, a mãe de tudo, dos três mundos. Olha só que interessante. Ela é a mãe de tudo, tudo que tá em cima, tudo que tá acima, tudo que tá em cima e tudo que tá dentro, tá? E aí o que Pachamama nos ensina, porque Pachamama é isso, né? Que ela é essa visão mesmo da grande mãe que é a terra, que é tudo, que é essa vida que tá na terra, né? Então, e que a gente, olha só que interessante, a gente, nós humanos, nós não temos uma posição privilegiada perante as outras criaturas. Nós estamos na mesma posição, no mesmo grau de importância do que as outras criaturas que vivem com a gente na Terra, do que os outros, né? Do que os outros, não só os seres vivos, mas do que as outras coisas da paisagem que interagem com a gente na Terra. Então a gente tem muita responsabilidade sobre isso e sobre o que a gente faz. Tá? E a gente não está acima deles, não é mais importante que eles, e a gente tem a mesma importância. Então a vida só vai se manter se a gente puder cooperar, né? Se a gente puder ter essa interação que é mais respeitosa com a vida e com as outras formas de vida. A gente, eu acho muito interessante que a Cristina Balheiro fala no livro que a gente é um fio da teia da vida. A gente não é a teia da vida, muito menos a gente fez a teia da vida. A gente é um fio dentro de tantos outros fios ali na teia da vida. E aí, o que acontece é que nós mulheres muitas vezes estamos muito à frente desses cuidados, né, com o planeta, porque também a gente sofre muito com esses descuidados, né? O jeito que se trata as mulheres é o mesmo jeito que se trata a Mãe Terra, a natureza. Sociedades que não respeitam as mulheres são sociedades que não respeitam a Mãe Natureza, que entendem que a Mãe Natureza pode ser explorada, que ela pode ser devastada, assim como as mulheres, que elas são posse, que a gente é dono dessa terra, assim como a gente acha que é dono das mulheres. Então, os locais onde mais tem devastação são locais onde a gente não tem respeito às mulheres. Portanto, a gente não tem respeito à terra e não tem respeito a essa mãe terra, não entende que ela é sagrada. Então, eu posso desrespeitá-la, eu posso explorá-la, eu posso devastá-la. Entende? Faz sentido? Tá? Então, quando a gente conseguir ter, por isso que a gente não consegue, de modo algum, eu falei isso hoje nos stories, a gente não consegue dissociar o sagrado, eu não consigo dissociar o sagrado feminino do feminismo, né? Então, quando a gente conseguir mais amor, empatia, mais cuidado, mais respeito, mais igualdade de direito das mulheres, quando as mulheres forem melhor tratadas, com mais igualdade, sem serem tratadas como objetos, sem serem tratadas como posse, quando as mulheres forem donas dos próprios corpos, a gente vai conseguir
tratar a grande mãe, a mãe terra, dessa forma. Tá bom? Esse é o recado. Então hoje nós falamos sobre a deusa mãe. Na semana que vem, eu acho que é a deusa donzela. E depois, ou é a deusa feiticeira. E depois vai ter a deusa escura também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem então a jornada como uma deusa para vocês se entender uma deusa. São áudios gravados explicando com muito mais profundidade. E não são essas deusas, são outras deusas. Explicando com bastante profundidade o mito da deusa e o que o mito da deusa ensina pra gente hoje no nosso dia a dia, como a gente acessar essas forças da deusa. E aí tem uma meditação justamente para você acessar essas forças. O curso está por apenas R$35 até o dia 31. Depois de dia 31, ele vai voltar a ser R$50. Então, se você adquirir ele até o dia 31, você vai ter acesso por um ano e vai pagar só R$35, tá bom? Aproveite e é isso. Até mais. Tchau!